Nós podemos sentir a sua presença. Nós podemos sentir a sua unção aqui neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Tudo que nós temos para dizer é obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pelos açoites. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Nós somos gratos pela cruz. Nós somos gratos, Senhor, porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou e o Senhor foi até o fim. O Senhor obedeceu até o final. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Podeis se sentar, amém? Glória a Deus. Aleluia, o Senhor está aqui, amém? Jesus é tão simples que Ele não resiste àqueles que adoram a Ele. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Glória a Deus. Aleluias. Sabe, queridos, Deus tem falado muito comigo esses dias sobre Provérbios 23, capítulo 4. Provérbios 23, versículo 4. Do 4 ao 7. E Provérbios diz assim: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu li do 4 ao 7, mas eu queria apenas falar do 7º. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem pensa, o homem é segundo aquilo que ele pensa. Queridos, tudo que nós fazemos revela o nosso pensamento. Todas as coisas que nós fazemos, todas as nossas ações e comportamentos revelam aquilo que nós estamos pensando. Revela aquilo que está no nosso pensamento. Todos os lugares que você vai, todos os lugares que você frequenta, todos os amigos que você tem, tudo isso revela onde está o seu pensamento. Tudo isso, aquilo que você come, aquilo que você bebe, todas as suas ações e reações, revela onde está o seu pensamento. Todos nós queremos esconder aquilo que pensamos, mas isso é impossível. Porque o nosso pensamento está em toda parte que nós caminhamos e andamos. Você não vai num lugar e leva tudo que leva e sai dali com tudo que você levou. A sua mente já estava ali. Você não vai a nenhum lugar sem que sua mente não fosse antes.
Você não vai à geladeira sem que a sua mente já estivesse lá. Você não vai almoçar sem que o seu pensamento já estivesse lá. Não existe nada. Tudo que você faz revela o que você pensa. Eu queria te perguntar, o que você tem pensado? Como você tem pensado? Quais são as suas ações e palavras? Sabe, as nossas palavras é evidência do que nós estamos pensando. Aquilo que falamos revela muito sobre o nosso pensar. Eu queria te perguntar, quais são as suas palavras? O que você tem falado? O que você tem pensado? Como você tem agido? Você tem agido de forma diferente dos outros? Porque se você pensa igual a todo mundo, você faz o que todo mundo faz. Você faz o que todo mundo faz. Você está fazendo diferente dos outros. Por que você não está fazendo? Porque você não está pensando diferente dos outros. Você está falando as mesmas coisas que todo mundo? É porque você pensa igual a todo mundo? Porque segundo o que o homem pensa, ele é. E Tiago vem falar sobre o poder da língua. E eu queria ler Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, do 1 ao 3 diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Esse é o poder da língua. E eu queria que você, em casa, lesse todo Tiago, capítulo 3. Quero que você leia inteiro, para que você entenda. Então nós precisamos, irmãos, pensar corretamente. Nós precisamos pensar e ter a mente de Cristo. E isso nos custará tudo. Pensar da forma que Cristo pensa. Ver assim como Deus vê. Sabe, nós ainda somos meninos demais. Nós somos muito infantis. Porque infantilidade não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. A Bíblia diz para você ser como criança e não ser como menino. Para você ter inocência e não infantil. E não ser infantil. A Bíblia diz para você ser inocente e não infantil. Porque Paulo diz em Efésios 4 que se o herdeiro for menino, nada se difere do escravo. Mas por que ele não pode tomar posse da herança? Porque ele não amadureceu. Ele não amadureceu. Ele não tem
orado, ele não tem dado tempo para o Espírito Santo. Porque é Deus que dá o crescimento. Paulo diz sobre isso. Um regou, o outro plantou, mas quem dá o verdadeiro crescimento é Deus. Então o nosso verdadeiro crescimento está em Deus. E tudo que nós precisamos é nos entregar nas mãos do Espírito Santo. Porque só Ele pode nos dar um alimento sólido. Só Ele pode mudar a nossa maneira de pensar. Você precisa se entregar à oração em línguas. Estabelecer um tempo para que o Espírito Santo construa a mente de Deus em você. Você precisa se render a esta verdade. Você precisa se render à verdade. Você não pode mais pensar da mesma forma. Você não pode viver na mesma mesmice de sempre. Sabe, pensar corretamente se exige empenho. Assim como quando você vai na academia, a mesma força, a mesma dedicação, a mesma disciplina que se exige para ter músculos, se exige para você pensar melhor, pensar corretamente. A sua empresa só está onde a sua mente está. Você não vai além do que você pensa. Você não irá além do que você pensa. A sua família só está do jeito que você pensa. O seu corpo só está da maneira da sua mente. Mas nós somos enganados por nós mesmos. A nossa mente engana ela mesma. Lembra de Adão? Quando Deus perguntou para ele se ele tinha comido do fruto, ele disse: a mulher que o Senhor me deu, comeu e me deu. Mas a mulher era o corpo e Adão era a mente. Se a mulher estava lá, é porque a mente de Adão já estava lá há muito tempo. A mente de Adão já estava lá há muito tempo. Mas ele quis ser enganado por ele mesmo. Porque a nossa natureza é assim. A nossa natureza é culpar o outro. E não ver quem está errado. Onde está o erro. É por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A chave a meditação é uma chave. Não é um pensamento. A meditação vai além do poder da razão e do pensamento. Vai além do poder do intelecto. Aquilo que eu não entendi com a minha mente natural, a meditação me faz entender. Mas a meditação, ela vem por meio do Espírito. Não é algo que eu decido, que eu tenho poder. A única chave que eu posso orar a hora que quiser é a oração em línguas. E é ela que me leva a meditar, a pensar corretamente, a ver assim como Deus está vendo. Então a meditação é uma chave que o Espírito Santo precisa te levar. Essa chave, ela te leva num lugar de admissão. O que é isso? O que seria isso? Admissão seria você aceitar quem está errado. Ver quem realmente está errado. Porque às vezes nós estamos com um pensamento tão errado que nós defendemos, brigamos, gritamos por causa das nossas opiniões erradas. Mas é lá na meditação
que o Espírito Santo te pega e te faz ver que você é o problema, você é o erro, você é o errado. A meditação, ela arrebata a sua ignorância espiritual. A meditação, ela destrói os seus pensamentos errados. A meditação vasculha toda a intenção errada em você. A meditação limpa todo sentimento maldoso, toda a intenção errada, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com as nossas intenções erradas. Porque Satanás não procurou um corpo para possuir em Adão e Eva. Ele apenas procurou uma intenção errada. Quando ele encontrou uma intenção errada, então o homem caiu. Ele fez que o homem fosse contra Deus. A primeira pessoa a ir contra o seu líder se chama Lúcifer. As pessoas querem estar contra o seu líder e querem pensar corretamente. Elas querem ser contra o seu líder e querem dizer que estão em Deus. Elas querem dizer que são de Deus. Elas querem defender o seu argumento porque elas têm razão. Como você precisa meditar na palavra. Você precisa se entregar ao Espírito Santo para que Ele mude o seu pensamento. Então a primeira pessoa que foi contra o seu líder foi Satanás. E ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos. E todos que pensavam errado caíram com ele. Pedro, dizendo, eu morro contigo, Senhor. Ou eu não deixo o Senhor. Não, o Senhor não vai morrer. O que ele diz? Para trás de mim, Satanás. Mas Satanás não estava em Pedro. Satanás encontrou uma intenção errada em Pedro. Satanás encontrou uma intenção errada em Pedro. E é nisso que nós temos que ter cuidado. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Ou não deis brechas ao diabo. Quando você tem uma intenção errada que vem de um rancor ou uma amargura, então Satanás ele tem um lugar em você. Ele tem um lugar no seu pensamento. Ele tem um lugar no seu pensamento. Então a meditação limpa todo sentimento maldoso. A meditação é um lugar além do seu raciocínio. É um lugar que o Espírito Santo te leva. Você não vai sozinho. Não é uma mera reflexão, porque isso a sua mente faz naturalmente. Nós pensamos que meditar no Senhor é pensar na palavra. Mas não é. Não é uma reflexão. A meditação define o verdadeiro culpado, que no caso sou eu e você. A meditação é o lugar onde você recebe a interpretação
completa da palavra de Deus. Como nós precisamos dessa chave tão maravilhosa. Essa geração nunca sofreu tanto com interpretação. Muitos jovens e muitas pessoas querem pular, mas não tem como. É por isso que eles falam tanta besteira, tanta bobagem, tanta heresia. Por quê? Porque é uma chave. Não é pelo meu esforço mental. É uma chave que você precisa usar. É uma chave que o Senhor precisa, que o Espírito Santo precisa te levar. Quando você está na meditação, o Espírito Santo te pega e te coloca na visão de dentro. Sabe, aqui você está vendo do lado de fora. Você está vendo a letra pro lado de fora. Mas quando você vai para a meditação, Ele te pega e te coloca para você ver do lado de dentro. Ele começa a te ensinar o verdadeiro sentido daquilo que Ele escreveu, daquilo que Ele falou. Aleluias. Nós precisamos pensar melhor. Nós precisamos ter uma melhor interpretação. E nós só podemos ter isso se nós nos rendemos totalmente ao Espírito Santo. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Se você ler Atos, a maioria dos textos cita o Espírito Santo. A igreja de Deus era guiada pelo Espírito de Deus. Então você precisa se render à oração em línguas. Porque às vezes você tem uma mente machucada. Então você quer ferir porque você está ferido. Você é grosseiro porque você está machucado mentalmente. É por isso que Jesus era um homem sábio, irmãos. Porque ele sabia discernir os pensamentos dos homens. Todo o ensinamento de Jesus, os fariseus tinham um questionamento. E a Bíblia é bem clara, ela diz assim: e Jesus, sabendo o que estava no coração deles. E Jesus, sabendo qual era a intenção do coração deles. E Jesus, vendo onde estava, o que eles estavam pensando. Nós precisamos ser livres. Porque talvez você esteja preso, mas não no lado de fora, mas aqui. Talvez você está sendo escravizado por um pensamento errado. Talvez algumas correntes e cadeias ainda te prendem. Algumas palavras que você fala para ferir o outro, palavras de maldade, palavras com raiva. Você precisa livrar o seu coração dessas coisas. Você precisa entender que você é eterno. Você tem que ter a mente da eternidade. Se você não ver a eternidade, você sempre ficará preso no tempo.
Você sempre ficará preso naquilo que o tempo te oferece, naquilo que o tempo te mostra, naquilo que o tempo te diz. É por isso que você precisa, amém? Você precisa ver a eternidade, irmãos. Quando você ver a eternidade, nada que as suas vistas naturais veem agora, nada. Salomão diz que tudo é vaidade. Salomão, no fim da vida, ele diz: tudo é vaidade. Tudo que eu fiz foi por vaidade. Todo o meu comportamento foi de menino. Paulo diz: quando o menino pensava como menino e agia como menino. Porque é assim, essa é a ordem: ser, pensar e agir. Mas quando você se torna um homem maduro espiritualmente, as suas ações começam a ser parecidas com a de Cristo. As suas palavras começam a ser como as palavras de Cristo. Por isso que no Calvário, a Bíblia diz, e ela destaca bem isso, que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Aquele homem não disse nenhuma palavra. E é por isso que Augusto Cury, ele começou a analisar a mente de Jesus pelas palavras que ele dizia. E ele fica impressionado, porque a mente desse homem era dos céus. A mente de Jesus era dos céus e não da terra. Por isso que ele não reagiu, mas era instinto. Não teria como, é instinto o homem reagir. Mas ele falou mais, ele pregou mais, ficando em silêncio. Ele nos ensinou mais no seu silêncio. O amor nos ensinou assim: se eu te der, se você levar um tapa na sua face, dê a outra. Mas se você não tiver uma mente espiritual, você não vai entender isso. Você não vai nem passar a fazer isso. Porque quem te falou isso não foi um homem natural. Foi um homem espiritual. Quem deixou esse pensamento para a sua igreja não foi um homem natural. Foi um homem espiritual. É por isso que os discípulos que andavam com ele não entendiam ele. Porque a mente dos discípulos era natural, irmãos. Eram pescadores, com instintos, com altas emoções. Mas Jesus não. Jesus não se desesperava quando vinha a tempestade. Todos eles ficavam à flor da pele. E Jesus estava dormindo no barco. Porque ele via o Pai. Ele sabia o que o Pai pensava e ele pensava da mesma forma. Quando as circunstâncias vêm, irmãos, ela mostra quem é menino e quem é maduro. Porque os maduros apenas descansam na palavra de Deus. Os maduros apenas descansam no Senhor.
Eles não são levados com ventos de doutrinas vãs, como Paulo diz em várias cartas. Aleluias. Nós precisamos ser mais maduros. E nós precisamos ser mais eternos. Você é eterno, porque o seu Pai é eterno. Você saiu de Deus. Então a sua origem é Deus. A origem de Deus. Qual é a origem de Deus? A origem de Deus é a sua palavra. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A origem de Deus é a sua palavra. E Deus estava antes de tudo na sua palavra. Gênesis 1 não é a origem de Deus, é a origem do plano de Deus. É a origem da criação de Deus. Ele está além, ele está antes de Gênesis 1. Antes de tudo existir, ele estava na origem, e a origem dele é a sua palavra. Eu quero que você se lembre de quando ele chama o povo no Monte Sinai. E eles esperam ali 3 dias. E quando Deus iria descer, então eles ficam com medo e correm. Então eles rejeitaram a Deus. Então Deus decide fazer algo. Deus poderia escolher fazer mais nada para o povo. Porque ele já tinha libertado o povo. O mar já tinha sido aberto. Mas a sua bondade vai além daquilo que pensamos. Deus vai além dos nossos pensamentos, irmãos. Ele vai além. Então o povo corre de Deus. Então Deus decide dar 10 mandamentos para o povo. E João diz que tudo foi feito por meio de sua palavra. Ou seja, ele faz tudo por meio da sua origem. Deus não faz nada fora daquilo que ele é. Então não foi Moisés que deu a lei ao povo, foi Deus que quis dar a lei ao povo. E o que estava na lei, irmãos? A palavra. Quando ele estava dando a lei, ele estava querendo dizer: vamos voltar à origem. Venham, eu quero que vocês voltem à minha origem. Porque a lei, ela é contra tudo que Adão fez no Éden. Tudo que Adão se tornou no Éden. Então Deus queria mudar o pensamento deles. Porque o pecado atinge primeiro quem? A alma, o pensamento. Então Deus quis, o intuito de Deus sempre foi mudar a forma deles de pensar. Deus sempre quis dar a sua origem ao homem. Aleluias. Quero que você feche seus olhos.
Pai, nós estamos aqui. Nós queremos pensar assim como o Senhor pensa. O Senhor, venha transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra é boa. A sua palavra é justa. A sua palavra é santa. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, vê se há em nós algum caminho mau, alguma intenção errada, algum pensamento errado, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, alguma intenção errada, porque nós queremos que o Senhor se torne o dono do nosso coração. Nós queremos que o Senhor reine e governe sobre nós, sobre as nossas palavras, sobre os nossos comportamentos. Ó Espírito Santo, nós queremos ser livres de toda ferida, de todo rancor, de toda mágoa que nos foi causada. Espírito Santo, livre eles agora. Se eles se encontram machucados e feridos. Ó Senhor, cura a nossa mente. Cure a nossa mente, Senhor. Pois nós queremos te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver. Nós te agradecemos e te amamos. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém.